Frankenstein, Mary Shelley, capítulo 5. Foi numa noite de novembro que contemplei o resultado do que poderia chamar a parte material dos meus trabalhos. Com ansiedade que quase chegava à agonia, recolhi os instrumentos em torno de mim e preparei-me para o ponto culminante do meu experimento, que seria infundir-lhe uma centelha de vida àquela coisa inanimada que jazia diante dos meus olhos. A chuva tamborilava nas vidraças. Então deu-se o prodígio. À luz bruxuleante de vela, quase extinta, vi abrirem-se os olhos amarelos e baços da criatura. Respirou, sim, respirou com esforço, e um movimento convulso agitou-lhe os ombros. Quem poderia descrever o quadro de minhas emoções diante de tal maravilha? Que pintor prodigioso poderia debuxar o retrato do ser que a duras penas e com tantos cuidados eu me esforçara por produzir? Seus membros, malgrados às dimensões incomuns, belas, ó surpresa aterradora, ó castigo divino! Sua pele amarela mal encobria os músculos e artérias da superfície inferior. Os cabelos eram de um negro luzidio e como que empastados. Seus dentes eram de um branco imaculado. Em contraste com esses detalhes, completava a expressão horrenda dois olhos aquosos, parecendo diluídos nas grandes órbitas em que se engastavam, a pele apergaminhada e os lábios retos e de um roxo enegrecido. Mais imutáveis que os acidentes da vida são os da própria natureza humana. Eu trabalhara duramente durante 2 anos para infundir vida a um corpo inanimado, para tanto sacrificar o repouso e expuser a saúde. Eis que, terminada a minha escultura viva, esvaía-se a beleza que eu sonhara, e eu tinha diante dos olhos um ser que me enchia de terror e repulsa. Incapaz de suportar aquela visão apavorante, precipitei-me pela porta e corri para o meu dormitório, onde fiquei por longo tempo, a andar de um lado para o outro, incapaz de controlar-me e deitar-me para tentar o esquecimento pelo sono. Por fim, o cansaço prevaleceu sobre meu tumulto interior e atirei-me à cama, mesmo vestido. Acabei por adormecer, mas antes não o fizesse, tais os pesadelos que me assaltaram. Sonhei que via Elizabeth passeando vaporosa pelas ruas de Eggleston. Surpreso, abracei-a, mas quando a beijei, seus lábios adquiriam a lividez da morte. Suas feições se contraíram e, numa transmutação, apertei contra mim o cadáver de minha mãe. Uma mortalha envolvia-lhe as formas e vi os vermes da sepultura subindo pelas dobras do pano. Acordei em sobressalto e tomado de horror. Gotas de suor gelado cobriam minha fronte, meus dentes batiam e meus membros estavam convulsos. À fraca luz do luar, extravasada pelas venezianas, vi então, diante de mim, o rosto do monstro miserável que o tinha criado. Ele entreabrira o cortinado da cama e seus olhos, se olhos eu os pudesse chamar, estavam fitos em mim. Seus maxilares abriram-se e ele murmurou alguns sons desarticulados, enquanto um sorriso alvar e tenebroso lhe vincara as faces. Talvez tivesse falado, mas não o ouvi. A minha menção de erguer-se estendeu-me uma das mãos, como se quisesse deter-me, mas escapei-lhe e lancei-lhe escada abaixo. Refugiei-me no pátio e ali permaneci o resto da noite, andando de um lado para o outro, na maior agitação, ouvido atento, captando e temendo cada som que pudesse anunciar a aproximação da figura demoníaca a que eu dera vida. Ninguém poderia suportar o horror do seu semblante. Uma múmia, saída do sarcófago, não causaria tão horripilante impressão. Quando o contemplara, antes de inocular-lhe o sopro vital, já era feio, mas agora, com os nervos e músculos capazes de movimento, converteu-se em algo que nem mesmo no inferno dantesco se poderia conceber. Foi uma noite terrível. Às vezes o pulso me batia tão rapidamente que podia sentir a palpitação de cada artéria. Estive a ponto de cair ao solo, de puro esgotamento e fraqueza. Senti o travo amargo da decepção. Sonhos que me haviam embalado por tanto tempo eram repentinamente transformados numa realidade infernal. A manhã, sombria e miúda, raiou por fim, e descortinei ante meus olhos insones e doloridos a igreja de Eggleston e seu campanário branco com o relógio marcando 6 horas. O
porteiro abriu os portões do pátio onde me refugiara e corri para as ruas ansioso para afastar-me do monstro, mas temeroso de encontrá-lo a cada esquina. Não me atrevia a regressar à minha morada e prosseguia a passos rápidos, procurando distanciar-me, embora me encharcasse da chuva que se despenhava de um céu negro e hostil. Não sei por quanto tempo fiquei andando assim, procurando, através do movimento, livrar-me da carga em minha mente. Atravessei várias ruas, sem qualquer noção de onde me encontrava ou do que fazia. Com o coração aos pulos, continuava caminhando como um desvairado, sem ousar olhar em torno. Tal como alguém que por deserta estrada vai caminhando tangido pelo medo e tendo, uma vez olhado em torno, não mais volve a cabeça, segue adiante, pois sabe que a sombra do demônio segue-lhe os passos no vagar constante. Do velho Marujo de Coleridge. Assim, vagando a esmo, cheguei afinal diante da hospedaria, onde habitualmente faziam pontos as diligências e carruagens. Parei, sem mesmo saber porquê. Demorei-me alguns instantes com os olhos fixos num carro que vinha em minha direção do outro extremo da rua. Ao aproximar-se, vi que era a diligência suíça. Parou exatamente onde eu estava, e qual não foi minha surpresa ao deparar com Henri Clerval, que, assim que me viu, saltou pela portinhola. Meu caro Frankenstein, exclamou ele, mas que alegria em vê-lo! Que sorte encontrá-lo aqui justamente no momento em que chego! Um anjo que houvesse descido do céu naquele instante não me teria dado maior satisfação. À sua presença logo vieram-se à lembrança a figura de meu pai, de Elizabeth e de todas as cenas familiares de tão grata recordação. Atirei-me a seus braços como um náufrago se agarra ao escolho. Pela primeira vez em muitos meses senti um minuto de calma e serena alegria. No estado emocional em que me encontrava, saudei-o com palavras confusas, numa efusão em que se misturavam o medo e a alegria. Por um momento, cheguei a recear que ele me julgasse bêbado. Tomamos o rumo do colégio. Clerval continuou falando durante algum tempo sobre nossos amigos comuns e de sua sorte em poder vir para Eggleston. Você pode imaginar, meu caro Victor, disse-me ele, que dificuldade foi persuadir meu pai de que todo conhecimento não se restringe à arte de escriturar pelo sistema de partidas dobradas. E creio não tê-lo convencido de todo, pois sua resposta às minhas súplicas era a mesma do mestre escola holandês do vigário de Wakefield. Tenho uma renda de 10.000 florins anuais, sem grego e sem latim, como muito bem sem grego e sem latim. Mas a afeição paterna venceu, afinal, sua ojeriza à cultura e ele permitiu-me empreender essa viagem de reconhecimento. Folgo imensamente com isso, Clerval, mas diga-me, como deixou meu pai, meus irmãos, Elizabeth? Estão todos bem e felizes, apenas apreensivos pela falta das suas notícias. A propósito, eu próprio lhe tenho preparado um sermão em nome deles. Mas, Victor Frankenstein, continuou ele depois de uma parada brusca para examinar-me da cabeça aos pés, só agora noto que você positivamente não tem a aparência de um gentleman. Sua magreza e palidez dão a entender que você passou várias noites sem dormir. Que há com você? Calculou certo, sem tirar nem pôr. Tenho andado tão assoberbado ultimamente que não me sobra tempo para um repouso adequado. Mas espero e desejo ardentemente que essas ocupações tenham terminado e que eu volte novamente a ficar livre. Eu ainda estava muito trêmulo. Não suportava sequer pensar nas ocorrências da noite anterior e muito menos fazer alusões a elas. Caminhávamos a passos rápidos e logo chegamos ao meu colégio. Só então me ocorreu, e este pensamento provocou-me arrepios, que a criatura que eu deixara em meu quarto ainda poderia estar lá, viva, fazendo não sei o quê. Contudo, maior que o meu terror em ver aquele monstro era o de que Clerval o visse. Solicitei-lhe, portanto, que me aguardasse uns instantes junto à escada e subi correndo para o meu quarto. Minha mão já estava na maçaneta da porta, antes que eu recobrasse o autodomínio. Esperei então um pouco e senti um tremor de frio. Abri violentamente a porta, como fazem as crianças quando temem encontrar um fantasma do outro lado. Mas não apareceu nada. O apartamento estava vazio e também no meu quarto não se encontrava meu hediondo hóspede. Ergui graças aos céus, e quando me certifiquei de que meu inimigo fugira, bati palmas de contentamento e desci às pressas ao encontro de Clerval. Subimos e pouco depois o criado trouxe a refeição matinal, mas eu não podia conter-me ao par da sensação de alegria pela presença do amigo
e por estar livre do intruso, sentia formigar meu corpo e o pulso bater rapidamente, devido ao meu estado nervoso. Não podia permanecer no mesmo lugar um só instante. Saltava sobre as cadeiras, batia palmas e ria alto, como uma criança em início de férias. Clerval, a princípio, naturalmente, atribuiu-me estranha animação à alegria de sua chegada, mas logo, observando-me com mais atenção, notou em meus olhos algo extravagante que não conseguia explicar, e meu riso nervoso, desenfreado, pouco natural, deixou-o alarmado. Victor, meu amigo, gritou ele, que se passa? Pelo amor de Deus, pare de rir dessa maneira. Como você parece mal? Como se explica isso? Não me pergunte, gritei, desvairado, cobrindo os olhos com as mãos, pois naquele instante imaginava ver o aspecto repulsivo à minha frente. Ele pode dizer, oh, salve-me, salve-me, Henry. Então, na visão alucinada de que o monstro me agarrara, lutei furiosamente contra o fantasma e caí ao solo desfalecido. Pobre Clerval, o que poderia ter pensado? Quais deveriam ter sido seus sentimentos? O encontro do qual eu só podia esperar alegria, tão estranhamente convertido em amargura. Mas não lhe testemunhei meu pesar, pois estava semi-morto, e não recobrei o sentido senão após longo tempo. Esse foi o começo de uma crise que me deixou recolhido ao leito por vários meses. Durante todo esse tempo, Clerval foi meu único enfermeiro. Mais tarde vim a saber que, temeroso pela avançada idade de meu pai e não querendo submetê-lo ao risco de uma longa viagem, e sabendo igualmente quanto minha enfermidade iria afetar Elizabeth, decidira pousar-lhes essa mágoa, ocultando-lhes a gravidade do meu estado. Sabia que eu não poderia ter melhor enfermeiro que ele próprio, e na esperança da minha recuperação, estava certo de ter procedido como devia. Na verdade, eu estava muito mal, e tão somente o desvelo e a dedicação do meu amigo poderiam levar-me à recuperação. O vulto do monstro aparecia-me seguidamente em delírios. As palavras que então pronunciava, sem dúvida, surpreendiam Henry. Julgava a princípio que não passavam de divagações da minha imaginação perturbada, mas a insistência com que eu voltava ao assunto acabou por persuadi-lo de que meu distúrbio, de fato, tinha sua origem em algum acontecimento inusitado e terrível. Aos poucos e com frequentes recaídas que alarmavam meu amigo, consegui refazer-me. Lembro da primeira vez em que voltei a distinguir objetos em estado de consciência. Notei que as folhas tinham tombado e que os brotos renasciam das árvores que me sombreavam a janela. Era a primavera que chegava e sua pujança contribuiu para apressar minha convalescença. A alegria renasceu-me no peito e em breve eu me tornava tão animado quanto antigamente. Meu querido Clerval, disse-lhe eu, como você foi bondoso e paciente comigo. Todo esse inverno, em vez de dedicar-se aos estudos com que tanto sonhou, você esteve agarrado à minha cabeceira de enfermo. Jamais poderei pagar-lhe pelo que me fez. Sinto o mais profundo remorso pela decepção que lhe causei, mas sei que você me perdoará. Ele deu uma sonora gargalhada. Para recompensar-me, basta que não se perturbe e se restabeleça totalmente quanto antes. E já que está tão bem-humorado, permite que lhe fale sobre determinado assunto? Estremeci. De que se tratava? Seria algo que nem eu gostaria de recordar? Acalme-se, tornou Clerval, que notara minha palidez repentina. Não tocarei no assunto, se lhe causa agitação. Mas seu pai e Elizabeth ficariam muito contentes se recebessem uma carta escrita com sua própria letra. Eles ignoram o transe por que você passou e devem estar apreensivos com o seu silêncio. Isso é tudo, Henry, retruquei aliviado. Como pode você supor que meus pensamentos não se tenham voltado prontamente para eles? Se é esta a sua disposição, na certa se alegrará ao ver esta carta que está aqui há alguns dias, à sua espera. Creio que é de sua prima.